considerar o tempo restante é vantajoso porque os processos curtos são tratados muito rapidamente. O sistema também requer muito pouca sobrecarga, já que ele toma decisão quando um processo é concluído ou um novo processo é adicionado. E quando um novo processo é adicionado, o algoritmo só precisa comparar o processo em execução no momento com o novo processo, ignorando todos os outros processos atualmente esperados para executar. No entanto, ele tem o potencial de privação dos processos, para processos que levarão muito tempo de ser concluídos se os processos curtos foram continuamente adicionados, embora essa ameaça possa ser mínima quando os tempos de processo seguem a distribuição de cada pesar. Até a vantagem principal, a diferença entre o algoritmo SJF e a preempção é que o processo, suponhamos que o processo esteja em execução no CPU. Nesse meio tempo chega um processo Y menor do que o restante do processo X, ocorrerá uma preempção, ou seja, o processo X irá parar sua execução e ceder lugar para o processo Y a executar. Caso chegue um processo ainda menor do que o processo Y, esse processo ganhará a CPU e o processo Y retornará para a fila de prontos antes de terminar. Irá aguardar um momento certo para ser executado. Com um trabalho mais curto, em primeiro lugar, ele tem o potencial para a inação dos processos longos e podem ser mantidos indefinidamente pelos processos curtos se forem continuamente adicionados. Boa noite. Vamos falar sobre o escalonamento SRTN, que é o Shortest Remain Time Next, e consiste em um escalonamento onde ele substitui o processo atual sempre por um processo menor. Se esteja executando um processo de um determinado tempo e é chegado um novo processo à espera, ele tem seu tempo menor do que do atual, esse atual é parado, aí ele executa esse processo de menor tempo e depois é colocado de volta para executar o restante do antigo processo que estava sendo executado. As desvantagens e as características do SRT. Então, uma delas é difícil estimar o tempo necessário para concluir a execução. Outra, processo longo pode esperar para sempre. Um exemplo, eu tenho um processo longo e chega um processo curto, pequeno. Esse processo curto, ele vai ser processado primeiro do que o longo. E depois que esse pequeno é executado, o longo vai continuando para executar. Se outro menor chegar, ele vai passar na frente do longo. E todos os processos menores que forem chegando, ele vai ser processado primeiro e o longo vai continuar ali. Outro é o risco de inanição das tarefas mais longas. Quer dizer, que significa uma falta de execução de uma determinada tarefa. Ou seja, ela está ali parada e não é executada por ser muito longa. E a CPU estará sempre executando só os menores processos. E as características: a preempção, o tempo de resposta, tempo de espera, a starvation e a tropt. A preempção ela interrompe um processo e inicia outro. O processo de SRT ele é preemptivo, porque sempre ele vai poder interromper um processo e começar outro. O tempo de resposta. Ele possuirá um tempo de resposta muito bom, se o processo não for muito grande. Caso seja grande, ele demorará muito para começar a ser executado. O tempo de espera, caso comece a ser executado e de repente voltar a fila de prontos,
ele terá um tempo de espera maior que o tempo de resposta. A starvation é possível de ocorrer em processos longos. O throughput, ele possuirá um alto nível de processos por unidade de tempo. Então, quando um processo qualquer começa a executar e nenhum outro processo é menor que ele em nenhum momento, ele irá possuir o tempo de espera igual ao tempo de resposta. Isso. Primeiramente, boa noite. Como os meninos já devem ter citado aí, o SRT nada mais vai fazer do que pegar um processo, né, que tem um menor tempo de execução e inserir ele primeiro. Caso haja um outro processo que já esteja em execução, ele vai parar esse processo e vai entrar com aquele que tem menos tempo no lugar dele. Aí quando esse de menos tempo terminar a execução, ele volta a terminar o outro que estava executando. E aqui a gente tem um exemplo aqui, um exemplo prático, que é o seguinte. Aqui a gente tem um tempo atual, né, que seria o tempo real do processo, quanto tempo ele leva para ser executado. Aqui a gente tem a fila dos prontos, que seria quando o processo está entrando ou saindo da execução. E aqui embaixo aqui, é o que eu falei, né? Essa execução é o tempo que o processo leva para ele ser executado, que vai de 0 a 8 aqui. Aqui é o seguinte, a gente tem um processo 0 que ele está sendo executado e ele tem uma duração de 5 segundos. Aí, esse processo, quando encerrasse os 5 segundos, né, ele pararia de executar. Porém, nesse mesmo caso, entra outro processo, chamado de processo 1. E esse processo 1, ele interrompe o primeiro, porque o tempo de execução dele é apenas de 2 segundos. Então, o que o SRT faz? Ele para aquele que tem mais execução, né, mais tempo de execução, que no caso seria o de 5 segundos, e insere o outro de 2 segundos no lugar, porque ele é o menor. Aí, no caso aqui do exemplo aqui, quando o nosso tempo ali embaixo chega a 2, ele encerra, entra com o processo 1 no lugar dele. Quando o processo 1 encerra com os 2 segundos, ele volta a executar o primeiro. Aí esse primeiro, ele termina de ser executado. Então basicamente é isso. O SRT nada mais é do que pegar o processo menor, colocar na fila, né, de um processo maior, ele entra em primeiro o menor, e depois que o menor tiver sido executado, ele volta a executar o primeiro.